gente, está começando mais um Café com Prosa e hoje eu recebo o ex-prefeito e atual secretário de administração da cidade de Centro-Sé, Juvenilson Passos, e você é meu convidado, minha convidada, para acompanhar essa entrevista. Vem comigo. Pessoal, a gente está aqui com o secretário de administração do município de Centro-Sé, Joelson Passos, e ex-prefeito também. Joelson, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Café com Prosa. Você que já participou conosco lá do Instagram, ao vivo, né, por 2 vezes, e aí aceita esse E desafio novamente. Eu vou aproveitar esse primeiro momento aqui e pedir para você fazer suas considerações iniciais para as pessoas, e em seguida você falasse para a gente aí um pouquinho sobre a sua trajetória política e que você destaque dentro dessa trajetória o que você considera como o ponto principal. Seja muito bem-vindo mais uma vez, sou muito grato em tê-lo aqui. obrigado, né, que agradece, que tem a oportunidade de estar falando, né, para a população, falando, né, para os amigos, né, que acompanham a política de Centro-Sé e da região, né, e é sempre assim um momento importante, né, para a gente tirar dúvidas, né, falar um pouco da nossa trajetória, da nossa contribuição política que a gente tem dado até aqui, né, não só em Centro-Sé, como na região. Então, a gente começou como vereador lá em 97, começou o mandato, mas os trabalhos já começam um pouco antes, a gente ainda jovem ali, envolvido no movimento estudantil, na faculdade de agronomia em Juazeiro, na FAMESP, fazendo parte, né, do diretório acadêmico, também participando do grupo de jovens da Igreja Católica em Centro-Sé. Centro-Sé como município que a política está na veia, está no dia a dia, no cotidiano da população, a gente não passava despercebido, né? Então, mesmo muito jovem, a gente Sim. encarou a eleição de vereador ali com 22 anos, conseguimos êxito e tivemos a oportunidade, por 3 eleições consecutivas, ser vencedor, né? A gente ganhou para vereador, logo em seguida prefeito por 2 mandatos. De lá para cá não consegui mais me viabilizar, né, por consequência, por problemas, mas sempre tive dentro da política, né, trabalhando, ajudando. Sim. Tive a oportunidade de gerenciar um órgão estadual em 2009 a 2012 em Juazeiro, que era cá, tem uma atuação no norte da Bahia, ainda tem a cá, no caso. Depois fui secretário do governo em Juazeiro, do governo municipal de Isaac Carvalho, de 2013 a 2016. Então, assim, a gente hoje está aqui também como secretário já, no 7º ano. Então, a política não para. A gente, mesmo não tendo mandato eletivo, mas a gente está sempre aqui Show de bola. ajudando a construir, né, a eleição. Então, é uma trajetória de muita luta, de muitas conquistas, né, muitas coisas positivas, também coisas negativas, que acaba, como toda profissão, como toda trajetória de luta tem, né, Sim. os altos e baixos, né, mas nunca desanimamos, sempre estamos, né, com a fé em Deus, sempre seguindo e lutando e fazendo o que a gente gosta, né, realmente, que é trabalhar e ver o melhor e fazer o melhor para as pessoas. Show de bola, pessoal. Só para deixar claro que ele foi político em 97, mas foi com 12 anos que ele se candidatou, tá? 97. Brincadeira. Só para deixar claro aí que a idade dele tá 28 agora, 18 se tiver, tá? Mas Nilson, sua trajetória a gente conhece, sabe que é bacana. E aí você fala sobre a faculdade de agronomia, né? E aí foi tua formação acadêmica inicial. O meio que fez você escolher o meio político foi só o fato assim da gente morar naquela região onde a política está na veia, ou você se indignava com algumas situações e falava, não, eu tenho que ir para a luta, para o meio, que é para mim ter uma maior representação? O que é que foi que fez você fazer essa troca aí vou fazer... Ou a agronomia foi só assim, cara, eu tenho que ter um porto seguro, tô aqui, vai que dá errado aqui, eu vou fazer alguma coisa. Como é que foi esse processo aí de agronomia e Não, política mesmo? a gente já aqui fazendo parte, né, em Centro-Sé, do grupo de jovem, e quando saiu para estudar fora, estudar em Juazeiro, já no 2º grau, no ensino médio, a gente já se incomodava com algumas situações da política local, né, mas por ser filho de comerciante, empresário, na época, praticamente, Zé de São Pedro, na década de 90, era considerado um dos homens mais importantes financeiramente do município. Então, não caia bem ali o filho tá se envolvendo, está falando, né, de gestores, de gestões, mas mesmo assim a gente falava, a gente, né, dentro do nosso grupo de amigos e do grupo de jovens da igreja, a gente falava, e aí eu fui estudar fora e ver a faculdade, e aí acabei a gente com alguns professores,
né, a gente pensando mais no país, pensando mais, ampliando mais os horizontes, fazendo parte do grupo de jovens ou do diretório acadêmico, começou a política a vir mais forte, né? Então veio o interesse de se envolver, né? Aí veio a ideia de fundar partidos aqui na cidade, mas não consegui, porque quando eu vim, a ideia de fundar o PCdoB aqui, que não tinha, aí pronto, era contra a vontade do meu pai, da mãe, que queria, como é que pode e tal. Então não deu certo criar o partido, mas eu consegui me filiar através de um tio meu que incentivava bastante, que era tio Pedro, um senhor vivo aí, daí, que incentivava, que questionava muito meu pai para deixar ser candidato. Eu também aluno de Jôs Bandeira, na faculdade, lá na FAMESP, na UNEB, a gente discutia muito sobre política, ele é professor de sociologia e tal, e a gente conversava bastante e acabou despertando realmente esse interesse maior de poder participar efetivamente, não só nas discussões, mas também lançando o nosso nome aqui para vereador, na época, numa conjuntura de apoio de familiares, né, e amigos. Com 12 anos, e acabou. Eu tinha 22 anos naquele momento, né, que a gente começou a discussão, era 22 anos, quando foi efetivamente questão de filiação, questão de realmente colocar o nome à disposição, né? Era 22 anos naquele mandato de vereador que se iniciava na campanha. Quando eu fui tomar posse, né, com 23 anos, 24, aí foi o mandato de 97 a 2000, logo em seguida também fui presidente de Câmara, né? Naquele mesmo mandato, mesmo sendo oposição à gestão na época, a gente conseguiu viabilizar uma candidatura num segundo momento do biênio da Câmara, a ser presidente da Câmara, e depois já viabilizamos a candidata para prefeito e ganhamos 2 seguidas, né? Show de bola. Você citou aí a questão do seu tio, né, do Pedinho, que foi um dos grandes incentivadores. Você destacaria, dentre todas as pessoas, ele como maior incentivador? E, além dele, assim, quem foram as pessoas que você diria assim, olha, essas pessoas quem mais me incentivaram? Essas pessoas especificamente. Os amigos que participaram naquele momento do grupo de jovens, na faculdade, no diretório acadêmico, professores, né, qual eu cito Jôs Bandeira, porque é uma figura política da região muito conhecida, né? E eu falo sempre tio Pedro e Jôs, porque a importância, porque Jôs, a política, né, foi prefeito 2 mandatos em Juazeiro, candidato por várias vezes, deputado federal por 2 ou 3 mandatos, ou seja, é uma figura muito conhecida regionalmente e no estado da Bahia como um todo. E tio Pedro foi importante, eu gosto de citar, e não esqueço, porque ele foi a pessoa que, vamos assim, que me ajudou a convencer meu pai, né? Gente jovem, como é que você, totalmente dependente do pai e da mãe, você convencer o pai a trilhar num caminho que não é o que ele imaginou, que ele colocou para estudar, investiu para que eu pudesse voltar e ajudar ainda a prosperar os negócios que já funcionava bem, que era o comércio de cereais, que hoje eles têm propriedades rurais, com criatório, né, de gado, com plantio na época de cebola e tal. Então ele apostou no filho mais velho para vir cuidar disso tudo, né? Então, como é convencer? Então, tio Pedro foi essa pessoa importante porque conseguiu realmente ali junto comigo a gente convencer ali pai e mãe a entender a ideia mesmo, né? Meu pai, o fãzaço, não tem pai que para mim igual ao meu, pode ter igual, mas que o meu não existe, um pai, uma mãe que soube me criar, mesmo essa situação, na hora que eu fui, deu total apoio, não se envolve, mas sempre esteve ali para apoiar nas dificuldades, sempre, mesmo depois que teve problemas, ele sempre esteve ali, sempre dando incentivo para que eu não fosse, não incentivando para que eu fosse político, mas quando estava lá, sempre deram apoio, até hoje dão conselhos, hoje eles entendem que realmente foi acertado, né? Porque a gente podia até talvez seguir o que eles queriam e podia estar até bem lá com eles nos negócios, mas eu sou realizado pelo que eu faço, por que eu sou, o nome que a gente tem hoje, né, na região, isso já é muito gratificante, isso vale mais do que qualquer empresa, qualquer comércio, né? Então a gente é feliz pelo que a gente apostou a fazer desde o início, estamos aqui, né, sem previsão para parar, só Deus que vai determinar a hora. Show de bola, de bola. Tem profissões, tem carreiras que a gente escolhe que, de fato, são coisas que é como se tivesse na veia mesmo, é nato. E ser político, eu acredito que é uma delas, porque é muito complicado. São muitas pessoas
para a gente conseguir liderar, né? Enfim, a cobrança é grande. Em algum momento nessa trajetória você pensou assim, cara, eu vou desistir ou não? Nunca passou pela Não, cabeça de não. Juvenilson essa A gente, palavra desistência? eu sempre procurei ajudar, sempre procurei fazer o social, né? E, claro, quando a gente chegou a ter um mandato ou mandatos de prefeito, a gente pôde, né, contribuir muito para mudar a vida da cidade, para mudar a vida de algumas pessoas, né? Então foi importante, né? E claro, essa trajetória, né, política de 95 até hoje, assim, a gente passa por muitos, né, muitos percalços, momentos de alegrias, momentos que fica triste mesmo, porque não é fácil a vida pública, você ser julgado, às vezes as pessoas sem ouvir a sua versão já lhe julgam, às vezes Total. misturam por a cidade, a gente viver um bavi, uma política que é muito polarizada. Então, quem é do teu lado está ali para defender, quem é contra para lhe acusar de todas as formas, né? sem critério às vezes. E a gente passa por situações que a gente fica triste, mas nunca pensei em desistir, sempre acreditei e acredito que eu fiz a escolha, né, e sigo aquilo que eu queria para minha vida. Se eu tivesse que recomeçar, começaria tudo de novo, talvez com conhecimento, talvez alguns erros que cometi não cometeria mais, mas de qualquer forma, jamais pensei ou penso em desistir. Show. Você coloca uma coisa muito interessante na tua fala, que é a questão de se indignar desde criança com algumas situações, né, e as dificuldades e as diferenças sociais que nós temos, né? Eu acredito que o fato de você ter tido, sim, essa família que, de certa forma, é estruturada muito bem financeiramente, você acredita que tenha criado esse olhar, né? Foi isso que fez esse olhar para pessoas menos favorecidas e menos desprovidas também de recursos. E aí eu queria que você colocasse para a gente se sim, né, se o fato de você ter tido isso e o teu olhar para as pessoas menos desprovidas, enfim, eu tinha um grupo de jovens e você tinha esse olhar diferenciado para a juventude. Esse olhar diferenciado ele tem a ver para a gente. Você coloca em sua fala a questão estrutural, né, da sua família e que a gente coloca como classe prioritária, né, de certa forma. E aí você teve essa visão, né? Você teve essa visão enquanto criança de pertencer a uma família que tinha uma condição financeira, mas que isso não aumentava o seu ego, muito pelo contrário. Você tinha um olhar, né, e se indignava contra as injustiças sociais. Aí eu queria que você contasse para a gente se essa estrutura familiar ali fez com que você, enquanto prefeito, tivesse esse olhar específico para a juventude do município que é desprovida de oportunidades, seja ela para trabalho, seja para cultura. Por que eu pergunto isso? Eu fiz parte da sua gestão enquanto criança, enquanto jovem, né, com seus 17, 18 anos, e eu sou prova viva das oportunidades que vocês davam para a juventude, né? Era a conferência de juventude, o governo ouvia a juventude. Então, isso não é só uma questão política, né? Tem a ver com toda essa formação que você já tem quando criança. Outra coisa que eu queria destacar é a questão dos seus mandatos, que você destacasse para a gente, tanto na educação quanto na saúde, porque foram as duas áreas assim que eu acho que deu aquele up no município na época. Mas eu queria que você especificasse para a gente assim, olha, Jorge, na educação nós temos isso aqui como ponto máximo e na saúde como ponto máximo enquanto prefeito. Juvenilson lá atrás enquanto prefeito, não hoje enquanto secretário de administração. Tranquilo. Pois é, então essa relação que a gente tinha, né, na cidade, uma cidade pequena, a gente sempre teve amigos, não era selecionado, eram amigos diversos, eu dentro da igreja, no campo de futebol, né, ou no rio, pescando ou brincando, ou seja, pessoas humildes, a gente estava sempre dentro da casa, a minha família é uma família grande, né, apesar do pai e mãe, alguns tios tinham comércio, mas a maioria eram pessoas também humildes, que a gente passava, às vezes, férias no São Pedro, dormindo em esteira, né, dormia, assim, com dificuldades, via para se alimentar, tudo era dificuldade, e aquilo a gente ia processando na mente, já se incomodava com aquilo, a gente já procurava fazer e procurar ajudar de alguma forma
a mudar aquela situação, mesmo criança ou jovem. Né? Então, isso foi ganhando corpo para formar o cidadão que é juvenil, o político que é juvenil. Isso tudo fez parte. Então, são muitas histórias que a gente tem e é passar aqui muito tempo falando sobre tudo isso, né? Que a gente chegou aqui na cidade de Centro Sé em 77. Eu cheguei na fundação da cidade. Então, a gente conhece cada ponto, cada família. A gente conhece muita história, né? E se envolve com muitas pessoas. E, claro, daí para a política foi um pulo rápido, porque a gente já tinha um nome mesmo, né? Naquela dificuldade que as pessoas não aceitavam, né? Às vezes achava que por eu ser filho de um empresário não servia para ser político, né? E tinha que respeitar. Então eu tive que vencer essa barreira aí no dia a dia, que sempre foi superado, mas lá atrás, no início, era bastante criticado por umas pessoas que se faziam, que era uma sociedade política de Centro Sé. Mas a gente superou e está aqui até hoje. E fui prefeito naquele momento, jovem também, eu tinha 27 anos quando a gente entrou ganhou aquela eleição. E a gente tinha a política assim voltada para a juventude, a gente incentivava na questão do esporte, na questão dos movimentos, né, da juventude, de um modo geral, e incentivando, apoiando, né, participando de eventos dentro do município, fora do município, né, e, claro, a gente conseguiu colocar, vamos dizer assim, os alunos para estudar, porque naquele tempo o Pissarrão mesmo, na região, em torno dos Brejos, Pissarrão, só tinha até a 8ª série. A gente começou a disponibilizar transporte para que os pais pudessem mandar seus filhos para Sobradinho. Aí veio a Escola Família Agrícola, a gente também fazia esse aporte, e hoje, né, nós temos pessoas, né, como você e outros que fizeram a história, tendo essa oportunidade aí do Pissarrão, naquele momento, naquele primeiro mandato. Assim, claro que a gente, às vezes, no momento de hoje, você não consegue ter muitas imagens, muitos depoimentos. Né? Hoje a gente viu no momento que tudo é filmado, tudo é posto. A gente fez muitas ações bacanas, né? Mesmo com os erros que a gente. Cada juventude, erro, né, da inexperiência, mas foram erros tentando ajustar, acertar, fazer o melhor. E conseguimos fazer muitas coisas boas para os jovens daquela época, né? Dando oportunidade não só para concluir um segundo grau, como muitos também conseguiram fazer uma faculdade. A gente tinha poucos professores naquele tempo no nível superior. A gente disponibilizou, né, cursos fora do município para terminar, em parcerias para terminar a faculdade, não só Rio do Nebo aqui na sede, mas a gente tinha 2, 3 ônibus que ia para Juazeiro aos finais de semana fazer as faculdades EAD, que era no ângulo na época, e muita gente se formou. Depois trouxemos para cá uma faculdade, que é a FTC, foi a FTC na época. Também conseguimos, mais de 2.000 professores conseguiram, alunos aqui de Centro Sé concluíram um nível superior naquele primeiro momento ali. Então foi bacana, né? Ações já colocando as ações dos 2 governos. Então a gente, naquele período também, na saúde, foram quase 3.000 procedimentos cirúrgicos, naquela época com o Dr. Paulo e a equipe cirúrgica que nós temos aqui em Centro Sé. A gente fazia cirurgia de tireoide, de vesícula, né? Cesariana, laqueadura, todas eram feitas aqui. As de médio e pequeno porte eram todas feitas em Centro Sé, né? Com datas marcadas de quarta a sexta-feiras. Serão ações bacanas, né? Envolvia tudo. E o governo, só para você ter uma ideia, a gente conseguiu, naquele momento, 2005, 2006, Centro Sé ter o selo Unicef e município aprovado. E essas ações e esses selos só eram dados àqueles municípios que realmente tinham ações fortes no social, na saúde, na educação. Né? E a gente, na Bahia, foram 2 municípios que ganharam esse selo Unicef. Centro Sé ganhou. A gente foi receber esse prêmio em Salvador na época, né? O Zé Amaral fez a filmagem, fez as fotos, né? As fotos ao vivo. Professora Débora, professora Kelly Sinta, finada Mona também, Mona Linda, que era do programa coordenadora. E nós fomos, Socorro Costa, da Secretaria de Educação, nós fomos receber esse selo, né? Então, assim, foi um momento bacana, mas assim, que às vezes as pessoas não sabem da história, quem sabe não quer contar, quem tem as imagens não dá as imagens para a gente divulgar, mas a gente viveu isso. Ô, Juvenilson, eu queria que você contasse para a gente agora, assim, nesse meio, claro que tiveram vários, mas eu queria que você contasse assim, um momento em que você dizia assim, cara, esse foi o momento que você sentiu mais emoção. E a outra pergunta é, você recomendaria essa profissão para os seus filhos? Boa pergunta, né, Jorge?
Olha, a vida política é um jogo constante, é uma disputa constante. E cada disputa, cada vitória, ela gera uma emoção, ou cada derrota também gera uma emoção. Mas, assim, um momento que mais me emocionou durante esse período todo da política, né? Teve dois momentos, mas um momento que me marcou bastante foi num dia que a gente teve, em 2012, em um comício, onde eu tive que retirar minha candidatura por um problema que eu tive de ordem técnica, de questões de prestação de contas, por questões de prestações de contas de convênios, alguma coisa desse tipo, a gente por não ter uma equipe tão qualificada naquela época, que nós fomos prefeitos, fomos os primeiros prefeitos daquela época que governou com a lei de responsabilidade fiscal, né, que ela começou no final de 2000, 2001, já foram os primeiros prefeitos, e a gente foi cobaia, né, da lei de responsabilidade fiscal. Então, o município como Centro-Sé, mais distante do grande centro, a gente tinha dificuldade de ter técnicos competentes aqui para estar nos ajudando, auxiliando a esse trabalho. Então, a gente tem que trazer pessoas que vinham esporadicamente, e a prefeitura, dioturnamente, as coisas acontecem, e isso teve problemas que se agravaram, que me causaram, né, um prejuízo, me tirando de disputar outras eleições por algum tempo. E sobre a questão de incentivar o filho ou não, eu sempre digo o seguinte, que não só para meu filho, para qualquer amigo, né, que me pede um conselho daquilo que eu tenho conhecimento, eu sempre procuro dar o conselho do lado bom das coisas que ele, mostrando a realidade do que eu acho que é o certo, né? Agora, não incentivo ninguém a ser político, né? Eu acho que está no coração, dentro de cada um. Agora, se me perguntar, meu filho, né, ou minha filha, ou um amigo, eu vou, né, dar o meu exemplo, né, das coisas boas que eu passei, das coisas, né, ruins que eu passei, né, e deixar a decisão com eles, né? Eles têm que decidir se realmente quer aquilo, né? Mas eu vou deixar bem claro, né? Me emocionei aqui porque vem de dentro, vem da alma, vem do coração, de verdade. Eu queria que você contasse para a gente agora o que é ser político, Júnior, para você. E nesse meio, quem é sua maior inspiração? Olha, a nossa inspiração sempre é Jesus Cristo. Não tenha dúvida que tudo que a gente faz é deixar nas mãos dele, né? Então, a maior inspiração está nele. E político é uma missão, é você estar disposto a fazer o bem por pessoas que até elas mesmas, às vezes, não entendem que você quer o bem para elas, né? Mas é uma missão bacana, uma coisa que pelo menos para mim, me realiza bastante, né? Eu fico feliz. Show, cara, show de bola. Não é puxação de saco que eu vou falar, não, tá, pessoal? Mas, assim, você é considerado por muitos, né, e por mim também, o maior líder político aqui do município, né? E tudo que você coloca aí mostra o quanto sua trajetória é incrível. Tem uma receita pronta, Juvenilson, para que você se tornasse o líder que você é hoje, ou quando é de coração, quando é de alma, vai acontecendo e aí, de repente, as pessoas já estão... A gente já ganhou o respeito das pessoas e se torna esse líder? Olha, a questão não é fácil, é uma história são quase 30 anos, né? Quase 3 décadas de vida pública, né? Eu vou fazer agora 50 anos. Em junho, dia 1º de junho, eu faço 50 anos, meio século. E aí, o segredo é você sempre respeitar a todos, né? Saber que qualquer um pode ter uma ideia diferente da sua, mas você tem que respeitar, procurar ser amigos. Eu sempre, nesse período, respeitei, procurei e procuro sempre agir com a verdade. Show de bola. Aí você falou já um pouco da questão da Ana, hoje como prefeito de 2 mandatos. Você é atual secretário, né, de administração do governo de Ana. Eu queria que você colocasse para si o que você tem a dizer desse governo de Ana aí, nesses 2 mandatos. E qual a diferença do governo da Ana para o seu, que você acha assim? Um mandato diferenciado, isso é público e notório, é contado em toda a Bahia, uma das grandes gestões é a de Centro-Sé. Para comparar, né, é um pouco diferente, porque são momentos, né, muda muita coisa, né, como eu falei, a questão da comunicação, a questão
de qualificações de pessoas, né? A gente, até mesmo eu e Ana, a gente, depois que eu deixei de ser prefeito, a gente se qualificou muito mais. Eu fui trabalhar na CAP, eu falei gerente, administrava praticamente 54 cidades naquele momento, andava reuniões comunitárias, aquilo nos deu um crescimento muito grande e amplo de tudo que você imaginar, né? Ana também foi para Juazeiro, trabalhou na Codevasf também, aquilo foi bom para ela, estudando, trabalhando. Isso a gente também se capacitou e mudou nesse período de 2008, quando eu saí, até retornar em 2017 com a Ana. Foram 8 anos que a própria população de Centro-Sé se capacitaram mais, né? Que hoje temos pessoas que a gente pode contar, pessoas que moram aqui em Centro-Sé, que faz, né, não faz inveja a nenhuma pessoa que mora em uma capital, que tem o conhecimento, ajuda. Então, a gestão de Ana, ela não é sozinha, é isolada, né? Não é só eu e a Ana, ou só ela. Tem uma equipe boa por trás, né, que nos ajuda bastante para que isso aconteça, para que essa gestão tenha dado certo. Show de bola, cara. Olha, eu queria demais agradecer mais uma vez por ter topado esse bate-papo aqui comigo. Como eu disse, sei dos seus corres, sei de como sua vida é puxada, mas você é sempre muito solícito, tá bom? E para a gente é uma honra mais uma vez conversar com você. Dessa vez agora a gente está, né, no streaming de TV aqui, vamos rodar aí em vários países, inclusive, e eu queria que você aproveitasse esse momento e fizesse suas considerações finais para a gente estar encerrando aqui esse momento com você. E a todos que nos ouvem, que vai estar acompanhando essa entrevista, e dizer com satisfação, estamos sempre à disposição, né? A gente faz o que gosta, a gente está feliz por essa trajetória, a gente está aqui mesmo não sendo candidato, mas vamos estar aqui sempre ajudando, organizando, né, nos processos eleitorais, não só de Centro-Sé, como também vou estar junto com o governo Jerônimo, junto com a equipe, né, de Rui, ajudando a construir também esse projeto crescer na região, né? A gente está no território das 10 cidades, a gente tem ligações políticas com cada prefeito, com cada pré-candidato a prefeito também. E Juazeiro, que é uma cidade importante dessa região norte, a gente vai estar também envolvido. Isso tudo a pedido, né, conversado com o governador Jerônimo, que está assim à frente, né, hoje da administração baiana, mas que o nosso nome também está nessa conversando com todas essas ideias para poder a gente ajudar a manter esse projeto, né, que em Centro-Sé, que vá para Juazeiro, que vá para cidades, Curaçá, para cidades que talvez não esteja alinhado ainda com o Jerônimo, não esteja alinhado com o Lula. Então a gente está aqui nessa luta constante, que é o que a gente gosta de fazer, é a política, né? E quem sabe no futuro a gente ainda possa, né, completar, né, a 4ª eleição e ter uma vitória, já que a gente teve 3 consecutivas, a gente, quem sabe, num eventual futuro, a gente não possa vir aí com uma candidatura a nível de Estado e também ser vitoriosa. Então, estamos aqui na luta. E é um prazer e vamos estar sempre à disposição para mais bate-papo. Show de bola. Pessoal, é isso. Vocês conheceram um pouquinho da história aí do Juvenilson. Fala um pouquinho, porque tem muita coisa ainda para a gente conhecer futuramente, tá bom? E na próxima semana a gente vai estar aqui com convidados diferentes também. E a gente está com um quadro que é sobre saúde mental. A psicoterapeuta Érica Dória, né, vai estar com a gente novamente na próxima semana. Vamos estar falando sobre a saúde mental, que é um tema super pertinente. Você é meu convidada para acompanhar. Juvenilson, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus e até uma próxima, se Deus permitir. O nosso Café com Prosa vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana. Quarta-feira que vem tem Café com Prosa, às 17 horas. Não esquece.